Fala pessoal, Thiago do Hub Católico aqui. Hoje a gente vai ter um react. A Pietra Bertolazzi foi no podcast do Arthur Duval, Mamãe Falei. E eu tava assistindo esse podcast e no meio dele eh, achei que deveria fazer esse react, tá? Eu costumo ir fazendo as coisas aqui em casa, assistindo, vou cozinhar, assistindo podcast, tô trabalhando aqui, se eu não tô editando vídeo, tô assistindo podcast. E por isso, muitas vezes, eu deixo de fazer react aqui, porque eu já tô assistindo em outro lugar, e dessa vez eu pensei: "Não, vou parar e vou fazer aqui com vocês", porque é muito importante falar sobre algumas coisas que a Petra tá falando ali. Eh, Acho interessante, inclusive esse crossover eu já fiz os primeiros reacts aqui, inclusive eu reagi a alguns comentários, do pessoal do MBL, acho que na época nem tinha o partido Missão ainda, falando sobre catolicismo, sobre crescimento do cristianismo em geral. Então, eu gosto desse crossover, assim, de algum modo, eh, desses do catolicismo chegando nesses ambientes, de como as pessoas que não são católicas reagem a essas coisas, entendem essas coisas. E acho que a Pietra não tá, digamos, no mesmo espectro católico, que eu não sei se dá pra chamar dessa forma. Eh, eu me lembro de ter visto já alguma coisa sobre algum tipo de proximidade com a Fraternidade São Pio X, não sei se ela participa da fraternidade. Eh, Como ela tá depois dessa questão das ordenações e tudo, mas acho que ela convive no meio muito mais tradicional, eh, ainda que eh, eu conheça enfim, já conheço missa tridentina, já participei de missas tridentinas, mas não é o meu meio. Eu sou um paroquiano normal, um paroquiano de aldeia, né, como eu brinco. E aí eu vim aqui justamente por conta desse viés. Acho que vai ter mais coisa pra falar. Eu vou começar no meio do vídeo, inclusive, eu não vou fazer um react do vídeo inteiro. Se vocês quiserem que eu faça, um trecho anterior ou um trecho posterior, comenta aqui embaixo. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vou botar meu fone aqui pra não atrapalhar vocês com o áudio duplicado. E vamos lá. O que a gente puder. Entendi. Aí vamos lá. Você disse que ser católico é difícil. Sim, E você hoje é uma católica. Você é mais feliz assim? muito mais. A única coisa que compensa é a felicidade, é a paz. É a paz. O A que. paz que eu tenho hoje, nada. Já deixa, é claro que isso é uma questão pessoal, assim, né, cada um vai entender isso, mas falar, o que compensa é a paz, pra mim, me lembra muito uma pessoa que é good vibes, assim, que tá procurando na era de aquário, então ela encontrou não, a verdade, ela é a verdade ainda que não se tenha paz, porque para nós católicos, em muitos momentos, a gente não vai ter paz. Em muitas épocas, pessoas, gerações e gerações vão ter a vida inteira sem paz. Claro que eu entendo e eu sei que ela sabe disso, porque até no podcast aqui mesmo ela já falou sobre algumas questões desse tipo, mas a forma de falar me traz um pouco do background dela, assim, de algum modo, tá. Eu acho que isso é importante, isso é uma coisa que a gente ignora, assim, não como uma forma de exclusão, de modo algum, porque o catolicismo ele é universal, de fato ele é para todos, mas entender de onde cada pessoa vem, qual é a origem teológica, entre aspas, cultural, nos ajuda a entender quais são as dificuldades daquela pessoa diante do catolicismo ou as virtudes que ela tem na prática da fé católica, na evangelização, na compreensão, na obediência. Então, católicos oriundos do protestantismo vão ter uma característica específica, católicos oriundos de uma vida só agnóstica, digamos, vão ter outra característica, quem vem dessas good vibes vão ter outra, então, católicos de berço vão ter outra. Então, a gente entende um pouco de como a pessoa age diante do catolicismo. Acho que é importante, foi uma palavrinha, mas é importante a gente entender como a Pietra, se eu não me engano, ela era meio que do mundo da moda e tal,
esteve nessas religiões, não sei se budista ou alguma coisa meio assemelhada, ou Nova Era, essas coisas, foi protestante, então se tornou católica, talvez há 3, 4 anos, eu acho, 4, 5 anos. Então, acho que isso nos explica alguma coisa, não é de modo alguma forma de dizer que ela pode ou não ser católica, ou que ela pode ou não falar de catolicismo, mas de entender de onde surgem essas ideias, esse olhar dela, agora que é católica, né. Na minha vida Você sente que você tá em descompõe. harmonia com o divino, é isso? Tipo, é É uma um forma de pertencimento. dizer que não é um pertencimento, porque a vida católica também é solitária, porque o católico não é uma pessoa muito comunitária, Quê? e eu não A vida católica é solitária, porque o católico não é uma pessoa comunitária. Eu acho que como é que eu posso formular isso? Mais uma vez, acho que tem a ver com o lugar onde ela tá. Porque se ela é uma pessoa isso é uma característica de pra mim, tá, convertidos na internet que não adentraram a vida da paróquia, especialmente no meio tradicional. A vida católica é uma vida profundamente comunitária, profundamente comunitária. E aí, talvez, se alguém, do público da Pietra estiver chegando aqui, vai pensar que eu sou, sei lá, um TL, um carismático, qualquer coisa do gênero, talvez me acusar de alguma coisa desse tipo. Não é o caso, tá? Eu sou só um paroquiano normal mesmo. Sou católico há bastante tempo, mas por católico normal, eu não quero dizer que os outros sejam anormais, mas eu quero dizer que eh, o meu viés é estar na paróquia, eu não tenho um carisma, nossa, eu oro em línguas, ou eu gosto da questão musical, ou eu gosto de evangelizar os jovens. Eu quero viver a minha vida com a minha família na paróquia, porque eu entendo que essa é a vida ordinária. Cada um tem os seus chamados, e eu acredito que aqui no Hub Católico eu tenho, uma missão a cumprir. Na paróquia, já estive em muitas pastorais, ajudei, a construir algumas pastorais, alguns métodos pastorais, tive grupo de jovens, mas, eh, eu entendo que a vida ordinária é a vida da paróquia. Os santos viveram essas vidas, todos os santos tiveram uma comunidade. E aí, eu não sei de onde, talvez a Pietra traga isso da experiência dela, e pra mim é uma experiência defasada nesse aspecto. E é uma experiência que muitas pessoas têm tido. A vida católica não é solitária. Nem a vida católica durante as perseguições foi solitária. Os mártires da Inglaterra, do século XVI, XVII, os mártires do Japão, do século XVI, XVII, XVIII, da Coreia, do Vietnã, os mártires do Império Romano dos primeiros séculos, todos eles viveram suas comunidades. As comunidades inteiras talvez estivessem perseguidas, estivessem escondidas, clandestinas. A sua fé, a sua vida de fé não podia ser pública. Mas a sua vida de comunidade existia e, inclusive, essa era uma forma como os perseguidores chegavam, descobriam a comunidade. Porque se eles descobriam um católico, era muito provável que boa parte das pessoas com quem aquele católico se relacionasse fossem a sua comunidade, porque eles viviam em comunidade, ainda que essa comunidade não pudesse ser explicitamente dita católica, né, ou não é como hoje que a gente possa dizer: "Ah, não, eu vou na paróquia tal, eu posso aqui contar para vocês a paróquia que eu vou, os horários de missa que eu vou". Não é, não se tinha essa publicidade, mas a comunidade existia ali. Eles viviam já em comunidade. Ao longo de toda a história da igreja, os católicos viveram em comunidade, os santos viveram em comunidade. A gente vai ter, hã, raríssimos santos que viveram, a maior parte da vida distantes. Mesmo os padres do deserto, as monjas, dos primeiros séculos, especialmente ali do Oriente Médio, viveram seu eremitério, né, a sua solidão no deserto, nas florestas, mas também viveram em comunidade, e Deus suscitava a comunidade neles. Santo Antão, por exemplo, fez dezenas de discípulos, ainda que ele fugisse do povo e da cidade, os discípulos iam atrás dele. São Bento não fundou a ordem porque ele queria, nossa, uma comunidade, não. Ele queria viver o eremitério, ele queria ser um eremita. E ele se escondia, e as turmas de pessoas iam até ele, aprendiam ao redor dele e formavam
a comunidade a partir dele, ou seja, ele era praticamente forçado por Deus a viver em comunidade. Então, mesmo os grandes santos e santas foram homens e mulheres que viveram na comunidade. A vida católica, ela não é solitária. Pode ter momentos de solidão em Deus, pode ter momentos de noite escura, momentos de deserto de fé, mas ela não é ordinariamente uma vida solitária. E eu acho que isso para mim, talvez um dos pés que mais falte na experiência católica dessa nova geração. E eu não tô falando de geração etária, mas geração de católicos, desses dos convertidos, especialmente pela internet, pelos cursos, por essa busca que tá acontecendo de Deus, que graças a Deus tá acontecendo, mas falta paróquia. E aí, claro, eu entendo muito bem também que falta paróquia, porque as paróquias pararam de suprir isso, né? Assim como falta, por exemplo, vida devocional, e aqui no Hub Católico a gente tem o Todo Santo Dia e o Diário de um Paroquiano de Aldeia, que são duas frentes. Uma que a gente trabalha todos os santos do dia, e outra que a gente fala sobre as coisas da vida da paróquia, que justamente vem suprir essas necessidades que eu entendo que acontecem hoje, porque a família, que era quem passava a vida devocional católica, deixou de ser católica. Eu não sou católico porque a minha família é católica, eu me converti por conta dos meus amigos na adolescência. Muitos hoje não aprenderam com a sua família, aprenderam adultos com o Padre Paulo Ricardo, com um influenciador, com algum amigo, com o namorado, a namorada. Então, nós temos essa falha de não aprender o catolicismo com a família, em muitos casos, e a falha de não aprender o catolicismo com a paróquia. São os dois meios que ensinam a fé católica. Não vejo problema nisso. Nossa, eu imaginaria o contrário, eu ia falar o contrário. Não, eu acho que o protestantismo Então, é mais comunitário muito mesmo. mais. Agora, Errado. Tanto que o protestantismo não tem a questão da pertença ao lugar, né? Só troca de congregação. o catolicismo não. Não, mas é porque eu penso o seguinte, vamos lá. Até mesmo antes do protestantismo, das reformas protestantes, por que geralmente os interiores dos países, né, eles são mais religiosos? Justamente porque geralmente nos interiores é onde os frios são mais severos, onde você tem menos trocas cosmopolitas, você tem menos comércio com coisas de fora da tua comunidade. Então, a comunidade passa a ter um papel muito importante na tua vida. Não é como se fosse por força do catolicismo, mas claro que até poucos anos atrás, décadas atrás, a comunicação do interior com as capitais era mais difícil, o trajeto era mais difícil, não tinha internet, então tudo isso fortalecia essa questão de comunidade, mas a comunidade de fato vivia em torno de si e, na maioria das vezes, vivia em torno da paróquia, da sede, né, do templo. Tanto é que as igrejas no interior a gente encontra a praça que tem a igreja, a prefeitura, às vezes um hospital, um atendimento de saúde. Hoje em dia alguns bancos, né? Mas em geral a prefeitura, a escola às vezes, a prefeitura e a paróquia estão ali, a sede daquele território paroquial. Fisicamente a cidade cresce ao entorno dela. Isso que o Arthur tá falando faz muito sentido. Acho que aqui, as duas. Eu não sei como é que é o nome dessa moça que tá com o Arthur. Ele disse que levou ela pra uma pessoa mais jovem pra ajudar. Porque eu acho que o primeiro assunto foi sobre o BTS lá, que a Pietra teve a polêmica e tal. Mas as duas, ela e a Pietra, me parece que estão olhando por um viés de catolicismo de internet, tá? Não sei se ela só pra apoiar a Pietra, assim, porque tá na concordância do assunto. Não sei se ela é católica, na verdade. Apesar de que parece que ela sabe um pouco mais de catolicismo. Mas, agora que eu vi que eu tô na frente do Arthur, né? Tem que trocar esse... Vou diminuir só. Aí. Mas, é um viés de modinha católica, assim. Não é o catolicismo como ele é. Acho que o Arthur tá olhando daí sob um viés histórico que é muito mais realista. E Sim. nada mais solidificador de comunidades do que um mito fundador. Eu não estou falando só das religiões cristãs. Então, sei lá, eu imagino...
Na minha cabeça, tipo, o catolicismo é basicamente assim, uma super comunidade. Sim. Não, pode Em ser. algumas situações, sim. Em algumas questões, sim. Depende da forma como você vê. Não é algumas questões. Ele é uma grande comunidade. O catolicismo é a comunidade de Deus, é a família de Deus. O que nos faz católicos? O batismo, né? Ser batizado é ser inserido na comunidade paroquial em que tu é batizado, é ser inserido na Igreja Católica enquanto família e é ser enxertado no corpo de Cristo como um membro do corpo de Cristo. O batismo nos faz filhos de Deus, nos faz comunidade, nos faz católicos. Ao mesmo tempo, ele faz essas coisas. Então, dá pra gente entender que ser filho de Deus é o mesmo que ser católico, que é o mesmo que ser comunidade, que é o mesmo que ser família de Deus, né? Somos irmãos porque enxertados no corpo de Cristo, somos filhos de Deus porque parte do corpo daquele que é o filho de Deus por natureza. Então, o catolicismo ele é ah, intrinsecamente comunitário, não é em alguns aspectos. Entendo que muitas pessoas têm um problema, e aí muito se tem problema com a comunidade do catolicismo, porque se tem problema com a obediência ao pastor que gere a comunidade, né? O pastor, eu digo genericamente, não porque seja um pastor protestante, mas porque se eu tô falando de comunidade paroquial, eu tô falando o pastor é o pároco. Se eu tô falando de diocese ou arquidiocese, o pastor é o bispo, o arcebispo. Se eu tô falando da Igreja Universal, o pastor eh, eh, por dignidade, por natureza, é o Santo Padre. Então, a obediência àquele que cuida das almas daquele povo torna difícil conviver com a comunidade muitas vezes, especialmente pro esse pessoal convertido na internet, tá? Porque o que eu reparo, né? Pelo menos no meio tradicionalista católico. As pessoas Ó, vejam, a experiência tradicionalista hoje não é tradicionalista, porque eles emulam sob esse aspecto, e aí eu não tô fazendo uma crítica dizendo que é isso ou aquilo, ainda que nós tenhamos claramente uma condenação da fraternidade, mas não existe tradicionalismo só na fraternidade, isso é importante que seja dito, né? Existem muitas missas tridentinas lícitas, existem grupos em comunhão com a Santa Igreja que propagam a liturgia antiga, né, a liturgia tradicional, o Vetus Ordo, mas essa comunidade tradicional que a Pietra está se referindo, que provavelmente ela vai explicar aqui, emula uma época de catolicismo que não era assim. Porque essa época vivia em torno da paróquia. Eu entendo que hoje eles têm todo o problema com as paróquias, eles não gostam de se envolver. É um movimento também muito, de algum modo, de uma classe social mais específica, que mesmo não sendo tradicionalista nas nossas paróquias normais, as paróquias de uma classe social maior, as pessoas também não gostam de se envolver, também, às vezes sobra dinheiro e falta gente para pastoral. Então, esse é o recorte, provavelmente, que ela vai estar falando, tá? Ainda que ela provavelmente não vai entender que ela não está no centro do catolicismo, mas talvez numa periferia que não conseguiu ainda adentrar. estão muito preocupadas em estudar. Como eu disse, assim, as pessoas estão muito preocupadas com a vida intelectual. Isso, eu acho que a gente viu o quê? 3, 4 minutos de vídeo aqui, mas eu já falei 50 vezes, mas é importantíssimo que se estude, tá? Mas será que é tradicional isso, necessariamente? Os católicos que iam na missa tridentina em 1500, a maioria provavelmente nem sabia ler. Então, não é como se a chave da vida católica fosse a vida intelectual. Nós temos grandes doutores, grandes intelectuais na igreja, mas a vocação do leigo não é por si só a vida intelectual, como se esse fosse o centro. Não, o centro é o Cristo que se faz presente na comunidade, que desejou e que instituiu a comunidade dos apóstolos, a comunidade maior dos discípulos, que mandou evangelizar e fundar comunidades. Então, ele se faz presente onde 2 ou mais estiverem. A gente tem a passagem dos discípulos de Emaús que reforça isso.
ele instituiu a comunidade e ele se faz presente na comunidade e não apenas para o indivíduo. Senão ele não precisaria dizer, inclusive, que 2 ou mais, né? Geralmente, as famílias têm muitos filhos. Então, acaba ficando. As famílias acabam vivendo muito entre elas, porque é muita coisa pra fazer, entendeu? Tipo assim, o católico também tem como centro de vida a questão do serviço. Então, ele ou tá ajudando alguém, ou ele tá cuidando dos 7, 8 filhos, ou a mulher tá cuidando da casa dela, o cara tá trabalhando e ele chega cansado e quer curtir os filhos. Então, assim, não tem tanto tempo pra essa cirandagem, entendeu? Que a gente vê nas denominações protestantes, ou até um pouco mais no meio carismático católico, onde Acho que em parte ela tá certa, tá? Assim, é difícil para uma família mais numerosa. Nós aqui temos 5 filhos. É difícil estar na vida pastoral, certa. E aí também eu acho que é. E aí não temos. Eu vou estar dando uma opinião, tá? Mas eu acho que muito dessa coisa do grupo de jovens. A gente tem o problema da juventude que agora tá, sei lá, até os 30, 35, 40 anos. Isso acontece dentro da igreja e aí nós temos adultos querendo o grupo de jovens. Isso não condiz, tá? Na minha opinião. Então, eu não sou uma pessoa que hoje tenho condição de estar num grupo que tem 2, 3 reuniões de coordenação por semana, que tem um encontro todo fim de semana, que não é viável para o meu estado de vida. E a minha responsabilidade primeira é com a minha família, né? Eh, a paróquia, ela certamente ela se adapta o que existe da família, e não o contrário, nesse sentido de disponibilidade. É claro que a família se adapta à paróquia para estar nas missas, na pastoral, mas na questão de responsabilidade, a minha responsabilidade primeira, né, tem a família antes da paróquia. Mas eu acho que ela fala cirandagem com um quê de ela coloca tudo no mesmo balaio. E aí nós temos que pensar que as paróquias precisam de pastoral de comunicação, de pastoral litúrgica, não apenas de comunidades que, em alguns pontos, talvez ela esteja correta no que ela fala, né? Não apenas de grupos de vivência, mas de grupos de serviço da paróquia, porque a paróquia precisa, ela serve aos demais. Ela provê os sacramentos, né? O sacerdote. A paróquia, as instituições da paróquia, eu já expliquei isso, acho que num vídeo chamado A Questão da Autoridade, talvez. Deve estar aqui, ou tá no canal do Diário de Paroquiano de Aldeia, mais antigo, não sei. Vou achar e botar no link para vocês. Mas eu expliquei sobre isso que as pastorais, elas são os braços do sacerdote. O sacerdote, hoje, no tamanho que as comunidades têm, na forma como se organizam, não tem capacidade física, não tem tempo, não tem disponibilidade para prover tudo que uma comunidade precisa prover. Então ele delega, ele autoriza, ele passa a sua autoridade para algumas pessoas e grupos que podem fazê-lo em seu nome. Assim como o padre recebe a autoridade do bispo, antigamente nós só tínhamos o bispo, não precisávamos de paróquia. Então, existem coisas que são essenciais que não são cirandagem, tá? Entendo que ela tá falando genericamente disso junto com o protestantismo, com as coisas que são semelhantes, com grupos mais carismáticos e tal. Mas muitos tradicionalistas pensam isso da vida paroquial, tá? Eles desprezam a vida paroquial. Isso é um erro gravíssimo. as pessoas não levam, muitas vezes, tão a sério assim a questão da abertura à vida. Então, o meio tradicional tem a questão da abertura à vida. Então, isso também faz parte da castidade, né? Mas você não deveria querer controlar quantos filhos você vai ter. Então, as pessoas respeitam muito isso na tradição. Então, a galera tem muito filho, entendeu? Não dá tempo pra ficar... No teu caso, você acha que tudo bem a pessoa controlar isso? Não, eu acompanho o relator, que é a igreja. Eu não posso ir A contra. igreja católica Mas, não por deixa. exemplo, você fazer o método da tabelinha já é contra Deus? Tem alguns motivos. Aí tem alguns documentos falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, se uma família tá à beira da inanição, tá passando fome. E se ela for. Se o filho. Se ela for. Né, se um novo filho for motivo do filho passar fome, passar necessidade material, aí convém ela espaçar com a tabelinha. Isso é importante também que as pessoas não entendem o que é necessidade hoje, né? Necessidade é não dar escola particular. Nossa, eu não tenho como pagar plano de saúde escola particular, meu filho vai passar necessidade. Não, não é isso, tá? E é importante, isso tem que ser visto com o diretor espiritual, tem que ser
trabalhado ao longo do tempo, não é uma decisão que eu vou tomar sozinho aqui, não. Eu acho que tô passando necessidade porque eu não consegui fazer churrasco esse fim de semana, então eu não posso mais ter filho. É um assunto bem difícil de tratar, porque é difícil que as pessoas aceitem, tá? As pessoas. Acho que eu falei hoje, no Todo Santo Dia de hoje, inclusive, de São João Maria Vianney, sobre essa dificuldade que a gente tem de aceitar e a gente pega muletas, então a gente finge que não é bem assim, também necessidade, eu tô muito cansado, então não dá pra eu ter filho agora e tá tudo bem eu espaçar. Porque uma coisa é o método ser lícito ou ilícito, outra coisa é o motivo ser lícito ou ilícito. As duas coisas têm que ser lícitas. Tu tem que ter motivo e usar um método lícito. O método lícito é, sei lá, a tabelinha, o Billings, os métodos naturais. O motivo lícito é uma questão de saúde grave, uma questão de necessidade grave, e isso sempre é avaliado com o diretor espiritual. Assim. Ou com o método Billis, Entendi. enfim. Meu, eu vou ter que te perguntar. Como é que você faz você pra se relacionar? Sexualmente, Mas ela é solteira, eu né? vivo a castidade. Há Mas aí anos se já. você encontra um cara e você tem que casar com ele É. para isso. E se você não casar, você não faz nada. Não. E se você casar e você for fazer e tiver 10 filhos, acabou tendo. Eu tenho 40 anos, né? Não tenho mais tanto tempo pra ter tanto filho, né? Se bem que eu Mas vi que a existe Cameron Diaz teve filho com 47 Então, primeiro, mas né? existe inclusive essa questão. Porque, por exemplo, uma mulher, sei lá, de 45 anos, ela pode engravidar. Sim, tranquilo. Ela Eu tenho uma amiga que engravidou com 45, naturalmente, Mas aí outra você com tem 47 mais também. riscos de outros problemas. Sim. Cara, isso é meio lenda urbana. Posso falar? Não é, Essas não é, famílias não não é, Arthur. Ó, a minha filha tá num colégio muito católico e tradicionalista. A maioria das famílias, 90% das famílias deve ser, sei lá, aberta à vida. Tô chutando um número. Não tem essa, cara. Não tenho. Eu não conheci até hoje lá nenhuma criança que tenha algum problema. Não, mas o que eu digo é o seguinte: vamos lá. Se uma mulher tem 45 anos, o homem tem 55. A qualidade dos gametas já não é biologicamente das melhores. Você tem biologicamente um risco maior de ter um filho com algum problema. Algum Antes que me problema. casar, feminismo. Não, cara, você tem problemas de Sim, riscos de problemas de saúde, desde algum tipo de síndrome até, sei lá, asma. Sei lá, eu entendo que tá certo isso que ele tá falando. Eu, pessoalmente, tenho a impressão, inclusive, talvez seja também algo, óbvio, não é um estudo científico, é uma impressão pelas convivências, de que isso não é tão frequente quanto se imagina. eh, e ainda assim, eu acho que a gente tem uma perseguição pela saúde, como se a gente fosse afastar a morte, a gente não vai, né? É claro que tem que eh, cuidar de si, cuidar, eh, estar bem para cuidar da família, todas essas coisas. Mas entendem aquilo que eu falei de onde vem, qual é a origem da nossa cultura, da nossa vivência. O Arthur tá falando de um meio em que a saúde é tudo, em que a saúde é o grande bem. Pelo menos tem saúde. A saúde é o grande bem de quem não é católico, de muitos católicos, inclusive, tá? Mas onde a gente não tem Deus, que é o sumo bem, a gente coloca. Deus vira outra coisa. A saúde, ela não é uma coisa ruim, óbvio. É bom ter saúde. Mas ela não é o bem máximo da vida. Até porque, se ela fosse, a gente estaria muito ferrado, porque ela sempre acaba. Não existe ninguém que teve saúde perpétua. Todo mundo morre. Então, o background do Arthur, de um cara de 40 anos, não sei se ele se considera ateu, mas ele não pratica nenhuma religião, não é protestante, não é católico, acho que não é budista nem nada do gênero, é de que o que há de melhor na vida é saúde. Inclusive, ele é um cara que eu acho que faz academia, gosta de fazer esporte e tal. Quer dizer, ele busca isso. Mas a gente não pode esquecer que esse não é o bem último do católico. Então, existem sim coisas mais importantes que a saúde. E a gente, às vezes, no meio católico, tem medo de falar isso porque vai parecer feio para a sociedade, para as pessoas hoje.
Mas não, existem coisas mais importantes que a saúde, ponto. Os santos, inclusive muitos santos recentes mostram isso. Santa Giana Beretta Molla deu a saúde dela por coisas mais importantes. A Beata Sandra Sabatini, o próprio Carlo Acutis, não que ele tenha tido a opção de não ter câncer, mas ele viveu a sua doença entendendo que aquilo ali não era perder tudo. Que o tudo dele, o sumo bem dele não estava na saúde. Então, é claro que, por isso que eu falei, é um debate, é uma coisa, uma conversa que se tem que ter entre o casal, com o diretor espiritual, porque é uma coisa muito individual. Olhar isso por estudos, por generalizações, por média. Ah, a média das mulheres de X anos. Da onde? Essa média dessas mulheres tem quais hábitos? Então, ah tá, se a média das mulheres tem uma doença X porque não, sei lá, não praticam esporte, bom, então uma mulher que pratica esporte, ela não pode se considerar ter o mesmo risco que essa média? Daria pra dizer isso? Ou o contrário? Ou que se alimenta XY, ou que come industrializado, ou que não come. As variações são muitas. Então, se basear num medo genérico, ainda que isso, claro, é uma variável. E sim, gravidez com uma idade mais avançada é sim a depender do diagnóstico, do acompanhamento médico, é uma possibilidade de motivo justo para espaçar, né, para não engravidar, com métodos lícitos. Síndrome de Down e autismo, por exemplo, Sim, a chance aumenta, com certeza, isso é um aumenta. fato. O Tá. autismo, inclusive, ele vem muito mais do homem, assim, muito mais do homem do Não que da sabia mulher. disso. O autismo é muito mais ligado à má qualidade do espermatozoide. Entendi. Tá, então você é feminista, vou gastar tudo. E aí, ó, o meio do Arthur, por exemplo, e eu não tô falando dos amigos dele, sei lá, mas é um meio em que ah, do eu não sei se ele é isso, tá, mas do machão pegador, assim, que é um negócio, se tu é católico de berço, talvez isso não seja seja comum pra ti, eu não sou, então, a minha vida inteira eu vi isso, entendi isso, aprendi isso. É um meio onde é muito comum homens bem mais velhos com mulheres mais jovens, então, quer dizer, o medo é esse? Tá bom, mas, se fosse sem casamento, sem castidade, sem, sei lá, sem, métodos, eh, naturais, né, se fosse tipo assim: "Ah, sou uma pessoa do mundo, eu uso camisinha, eu uso, contraceptivo, eu não preciso casar, mas agora eu tô a fim de ter um filho e eu tenho 60 anos, sou casado com uma mulher de 30 ou de 20 e poucos". O risco, o Arthur tá falando, o risco do homem é muito maior, por exemplo, em relação ao autismo, da idade do homem. Aí ninguém fala sobre isso, entendeu? Não se tem esse problema. Deixa cada um viver sua vida. Não por isso, cancele por outros motivos. O Hum. lance é o seguinte: eu acho que é uma coisa meio. Aí vou usar dar um pitaco aqui. Meio cruel com uma vida, você não querer ter filho, você não planejar, já estamos numa fase da vida que não tem filho, mas acaba transando num momento onde a mulher está fértil e acaba tendo um filho onde Olha só isso. Ele, é compreensível o pensamento, tá? Ele acha que é cruel com uma vida oferecer uma vida de sofrimento, uma vida de doença, uma vida de limitações. E aí qual é a solução para isso? Não oferecer a vida. Então é mais cruel sofrer do que morrer ou do que não viver. E é uma lógica. As pessoas não comparam isso, porque tu pensar, eu tô falando do outro, eu não tô falando de mim, eu tô dizendo, eu não quero que o meu filho sofra. Ah, então tu quer não que ele não exista. É melhor que ele não exista do que ele sofra. Tu preferia, tu que tá assistindo o vídeo, se tu soubesse hoje que tu ia, sei lá, perder a perna, ter uma doença grave, ter um câncer, tu ia preferir não ter nascido? Nunca ter vivido tudo o que tu viveu, ter tido as experiências que tu teve, ter conhecido as pessoas que tu conheceu? Essa é a melhor opção? Vejam que eu nem tô falando de
deixar de viver nesse momento. Tô falando de nunca ter vivido. Porque deixar de viver nesse momento ainda é uma opção. Eu não tô dizendo que é boa, mas é melhor do que nunca ter vivido, porque pelo menos tu teve experiências. Nunca ter vivido é a pior das coisas. Mas quando a gente fala que é crueldade dar à luz a uma criança que vai ter problema, a gente ignora que a única outra opção é não dar a vida. E aí, além de ter uma doença, ela sequer vai ter existido, que é um problema muito pior. Socialmente não estava pronto e biologicamente não estava no melhor momento. Isso num casamento. você Isso diz. num casamento. Eu, sei lá, minha opinião, não um pitaco de opinião. Não, Será sim, que não. E tá tudo bem você ter essa opinião. Será que não seria melhor? Será? Jill jamais. Não, Não pode. Pílula, não. esquece. Pílula por ser uma bomba, né? Que é. Pílula. Hoje. É, Tá. tipo, a gente Camisinha, sabe meu como Deus é. do céu. Não, Não pode Coito método... interrompido. não, Não pode coito Não. interrompido. não. É método... Não é contraceptivo, mas você tá evitando a vida. Você tem que estar 100% aberto à vida. assim. Você não Ela- pode ela, evitar. ela entende bem, né? Eu sou católica. Meu, imagina, cara. Inclusive, eu fui confessar... O cara tá com. Desculpa. O cara tá com uma vontade, mano. Mas posso Será falar uma que a gente coisa, pode gente? ter mais um filho agora? Deixa eu falar uma coisa. Mas é que aí que tá, é que o Arthur tá botando o prazer dele como algo. Vejam aí os dois pilares os dois norteadores da cultura, do ambiente do Arthur. A saúde e o prazer. Nenhum deles pode estar em risco. As coisas. Isso é uma coisa. Quando a gente fala de abertura à vida, meu, todo mundo acha que nego vai casar e vai ter 15 filhos. Não é assim. Posso falar, eu conheço uma família, minha madrinha de crisma, inclusive, a Tutu. Ela tem 10 irmãos. Ela é a única de todos os irmãos que. Ela teve a sétima filhinha agora. Tá com 42, 41, 42. Teve a sétima filhinha agora. Agora, ela teve uma irmã que só conseguiu ter uma filha. Ela teve, tipo, nenhum dos 10 irmãos dela teve tantos filhos quanto ela. Então, assim, isso acontece uma Você vez. é capaz de ser nenhum dos 10 irmãos dela. Tá, não, sim, mas ela tem 10 irmãos, entendeu? Eu sei, Todos mas tá abertos à pegando vida, uma que não é? teve um filho, mas a família dela teve 10. Não, tudo Imagina- bem, ela tem uns irmãos que tem uns 4, acho que tem alguns. Eu não, não Então, lembro, meu, são muitos irmãos. Sim, mas é que no caso ela tá dando exemplo de que, olha só, num universo de pessoas com a mesma genética, alguns tiveram mais filhos, outros não. Aparentemente, pelo que ela tá dizendo, todos abertos à vida. Porque é aquele famoso medo da gravidez na adolescência. A gente acha que vai engravidar na primeira. Cara, tem famílias que ficam anos tentando, tem famílias que nunca vão conseguir. Isso também é abertura à vida. Abertura à vida é ter os filhos que Deus mandar. Essa é a promessa do matrimônio. É ter os filhos que Deus mandar. Seja uma família numerosa, seja não ter nenhum, seja ter um, seja ter dois. É não intervir para ter mais ou menos. Porque aí também entra fertilização in vitro, por exemplo. É uma intervenção para ter mais filhos do que seria a vontade de Deus. Filho que não acaba me mais, lembro meu. de tudo de cor, mas. Além de toda a polêmica da manipulação, né? Da manipulação da vida, assim. Mas, para além disso, temos essa questão. 4 não é Mas demais. ela foi a única que teve, assim, tantos, entendeu? Teve mais do que o normal. Os outros têm 4, 3. Nossa, Pietra. Uma teve um. Ah, não, a outra. Essa que teve um, teve o segundo agora. Mas assim, não é simples assim, gente. Cara, Não, desculpa mas ficar me estendendo nessa questão, mas assim, eu tô realmente curioso. Por exemplo, prazer. Mas é muito interessante que se tenha uma conversa aberta de uma pessoa não católica sobre esse tema e que tem certamente muitos, talvez até mais não católicos do que católicos vendo esse podcast. Então, eu gosto muito desse crossover por isso, sabe? Eu acho que as coisas católicas são pouco explicadas. Em geral, as pessoas não gostam do catolicismo ou não acreditam porque não conhecem o catolicismo. Eles entendem outra coisa. A mensagem que foi passada para eles é outra. Eu te confesso que muitas vezes que eu vejo a Pietra, eu tenho dúvida se ela realmente faz uma boa propaganda do catolicismo. Até aqui eu acho que tá relativamente. Tá bem colocado, assim, as coisas. Apesar daquela questão da comunidade. Vamos ver se eles terminam o assunto aqui, a gente encerra por esse. E aí, se vocês quiserem outro, comenta aqui embaixo que eu posso fazer a sequência. Ou se quiserem me mandar um trecho específico pra reagir. Que não seja pênis na vagina de jeito nenhum. Não pode.
Eu acho que não. É, acho não que pode, não pode. Porque, assim, o sexo Não ele pode, tem não que ser... pode. Pode. Se faz parte das preliminares, assim, do momento, e ele culmina no ato sexual normal, não tem problema. O problema é considerar ele o ato sexual em si. Acho que Santo Afonso Maria de Ligório fala bastante disso, inclusive. O sexo tem que ser Tem a função em prol da vida. procriativa. É. Em prol da vida. Eu sei que tem que acabar onde tem que acabar. Mas pode Isso, começar de outro jeito. Não sei, não isso. sei. Porque sabe, Aí não, você precisa falar com o teu diretor espiritual, Arthur. eu vou perguntar pro... Vamos lá, onde eu tenho- Vai se pra você. confessar e você pergunta Não, eu vou pro perguntar o padre. seguinte. Vamos Um confessar beijo- hoje saindo daqui, a gente vai na Santa Um Generosa. beijo de língua. É. Um beijo de língua. Ele pode? Depende da intenção. O Se a beijo de gente língua, não se for- você sabe que o beijo de língua vai te levar ao sexo, você não tem que dar Não, um mas beijo de peraí, língua. Se você não tá casado, Mas né? eu tô casado com a minha esposa e eu vou dar um beijo de língua que Sim, eventualmente você pode pode, terminar em não. sexo. Aí você vai dar um beijo e você já começa a pensar assim, mano, mais um filho. Mas é que não é um filho por vez, né? Por favor, né? É que eu acho que isso aí é uma paranoia. É um problema de mentalidade. Eu só quero dar um beijinho! Aí, não. E acho que assim, eu acho que elas estão equivocadas, tá? Não tem problema tu beijar tua esposa sem a intenção de que aquele beijo termine em sexo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Uma coisa a se debater o beijo dos namorados que não são casados. Eu sei que existe toda uma conversa sobre isso, mas não. O casamento, a vida sexual, ela tá em todo o casamento, em todos os momentos do casamento, ela é lícita. E não é como se fosse, não. Eu beijei minha esposa, agora a gente vai ter que trancar as crianças aqui, ir lá pro quarto e terminar. Entendem? Isso é muito simplório e é errado falar. O cara já vem, na hora que ele vai beijar, já vem na cabeça dele, mano, ninando o neném às 3 da manhã. Puta que Mas é exatamente isso. Acho que o assunto aqui tá. Fugir um pouco da questão inicial da comunidade, que era o que me chamou a atenção aqui. Vamos encerrar por hoje esse React. Me conta aqui se tu gostou do React, se tu concorda com isso que eu falei, se tu enxerga isso também sobre a questão, o background cultural, a origem da pessoa, mesmo sendo católica hoje, como interpreta isso. Se tu tem amigos que não são católicos e que te perguntam essas coisas, pode mandar esse vídeo pra eles também. E se tu quiser que eu reaja a um trecho anterior ou um trecho posterior, me avisa ou bota o trecho aqui, que logo sai o React. Tchau.